Olá, meus amigos e minhas amigas, professor César Badão na área para mais uma aula para vocês. Hoje falaremos sobre as tendências pedagógicas, né? Começamos a discutir esse tema sobre as concepções de escola e vamos falar sobre a tendência pedagógica tradicional ou pedagogia tradicional, escola da pedagogia tradicional, tá? Então, esse vai estar no rol dos conhecimentos pedagógicos e para a gente começar esse papo é preciso que você tenha um bom conhecimento, um pouco de conhecimento sobre história, tá? Que nós vamos começar agora, vamos começar ali no final da Idade Média. Aliás, na Idade Média, como era a educação? Como se configurava a educação na Idade Média? Se você está pensando que na Idade Média as coisas eram igual ou iguais como são agora, você está enganado. Não foi dessa forma, não era dessa forma. Então, na Idade Média, havia concepção relacionada ao teocentrismo, tá? Teo, Deus, né? Então as coisas vinham de Deus para o homem, uma perspectiva que eles chamavam de metafísica, né? O não físico. Então, vou dar um exemplo. Se caía um raio ali, por exemplo, né? Eles diziam, olha, aquilo foi obra de Deus. Se cai um raio ali hoje, você sabe, ó, as ondas com cargas elétricas positivas e negativas se chocam e aí formam o raio que cai. Né? Você tem uma experiência científica, uma explicação científica. Né? Na Idade Média, não. Na Idade Média, a explicação não era científica, era Deus. Deus, tá? E a concepção de educação, já que a educação ela era importante para formar a sociedade desde sempre, essa é uma perspectiva da sociologia positivista, mas ela pode ser aplicada aqui, né? Então, o que acontece? A educação era para poucos. A educação não era para todo mundo. Era só para aqueles iluminados por Deus. Então, o rei, os filhos do rei, aqueles nobres podiam ser educados. O povão não. Né? Então, a mulher tinha um papel relegado a segundo plano e etc. Tá certo? Bom, como a sociedade evolui, a sociedade começou a evoluir no sentido de mudarem as formas de produção daquela época. A maneira como se produziam as coisas, a maneira como a sociedade estava sendo vista. Então, surge um grande movimento chamado de Renascimento, e nesse bojo do Renascimento, uma filosofia, uma corrente filosófica chamada de Iluminismo. Iluminismo por quê? Porque queriam trazer à luz da sociedade, à luz do conhecimento, as perspectivas científicas observáveis. Então, se o raio caía ali, não era mais uma obra somente de Deus, né, ou de Deus, mas sim havia uma explicação física. Isso tudo revolucionou o modo de fazer, o modo de pensar, tá? E a própria dinâmica social foi mudando, correto? Ela foi se modificando. Então, surgem novas perspectivas educacionais. Daquele que somente os iluminados por Deus poderiam aprender, passa a ser a perspectiva que todos podem aprender, mas se forem educados, se tiver uma pessoa que os eduque, que os leve ao conhecimento. É a primeira concepção de educação que se tem na Idade Moderna. Então a Idade Moderna é toda pautada nesta perspectiva, tá? E aí nós temos a figura do Comênios, que é muito importante, que é o chamado pai da didática moderna, né? Então o Comênios, ele desenvolveu ideias avançadas sobre a educação e defendeu que todos têm direitos naturais à felicidade eterna com Deus. E isso inclui a educação. Todos tinham direito a estudar. Todos tinham direito a aprender. Porque todos conseguiam aprender. Mas as pessoas eram como folhas em branco. Em que, naquela perspectiva, naquela folha, deveria ser impresso o conhecimento. Tá? É a famosa perspectiva da tábula rasa, que você, se é pedagogo, você já deve ter aprendido. Se você não é pedagogo, a perspectiva da tábula rasa é essa, né? Folhas em branco, em que o conhecimento será impresso por uma pessoa que detém esse conhecimento. É a perspectiva do professor, tá? Professor da escola tradicional. Então vamos lá, ó. O homem, ao realizar os desígnios da natureza, das coisas, sob observação e fenômenos, desenvolve os órgãos do sentido para que registrem as informações na mente do aluno, não ensinando nada que a criança não possa compreender. Aí ficou fora aqui, mas tá beleza. Nada que a criança não possa compreender, tá? Então tudo que ela pode compreender, e aí no momento em que ela pode compreender, é ensinado a ela.
o que ela não domina, o que não é dominado pela ciência, não se ensina. Correto? Então veja que é uma mudança radical na perspectiva de como as pessoas conheciam, de como as pessoas viam o mundo. Tá? Então, de uma perspectiva metafísica de Deus para o homem, agora eu tenho que ter tudo observável. Agora, isso não foi por acaso. Notem, se na Idade Média eu tinha o rei, a igreja, e a igreja é que mandava ideologicamente, a igreja é que determinava as coisas, né, através de uma perspectiva filosófica também chamada de escolástica, em que se unia os preceitos da igreja, da Bíblia, da igreja, com o racionalismo aristotélico, este baseado no discurso. Então, você veja o que é mais importante. A racionalidade que é baseada no discurso é feita na perspectiva de que quem sabe, quem tem mais experiência, acumula mais conhecimento e, desta maneira, sabe mais as coisas. Ao passo que as pessoas que não têm determinados conhecimentos não sabem, ou sabem menos, e essas têm que aprender com aqueles que sabem mais. Então, quem que é mais importante, quem que tem mais conhecimento do que o padre que conhece a Bíblia, que é o livro sagrado? Então, os padres é que determinavam as coisas. Quando você passa para a Idade Moderna, que você tem essa perspectiva aqui, que os burgueses querem ganhar dinheiro, eles querem fazer fortuna, eles querem modificar a sociedade, conseguem com duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, né, uma revolução de fato, uma outra uma revolução no modo de fazer as coisas, que é a Revolução Industrial, enquanto na Idade Média eu tinha um artesão que fazia as coisas manualmente, determinava tudo o que era feito, então o cara fazia o sapato, ele sabia todo o processo de fazer o sapato. Na Idade Moderna, a coisa é feita na fábrica, cada um faz uma parte. E eu preciso que pessoas conheçam o mundo, saibam aprender cada vez mais rápido para poder produzir mais e as pessoas ganharem mais dinheiro. Essa era a lógica. Tá? Então vejam bem, quando eu tenho esta perspectiva, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e neste bojo eu tenho também o processo educacional, surge esta figura deste professor que eu acabei de falar, esse professor detentor do conhecimento, tá? E que vai fazer com que os alunos, através do conhecimento que ele vai imprimir nesses alunos, esses alunos aprendam. Então, para isso, eu tenho um novo modelo educacional que surge a partir da Idade Moderna e a primeira proposta pedagógica que a gente colocou aqui, a primeira tendência, que é a tendência da escola tradicional. Então, olha aqui. Ó, embora Comênios partisse da observação e da experiência sensorial, mantinha-se o caráter transmissor como método único e simultâneo a todos. Por que mantinha? Porque na Idade Média também era assim. O professor é transmissor do conhecimento, só que é um conhecimento baseado nos ensinamentos eclesiásticos, no ensinamento da igreja. Já na Idade Moderna, esse conhecimento é um conhecimento científico, mas mantém o professor como transmissor desse conhecimento. Aquele que aprende, que tem um conhecimento científico, um conhecimento baseado na história das pessoas, e esse conhecimento vai sendo passado para outras pessoas, para outros alunos, tá? E este conhecimento que é passado para outros alunos vai sendo impresso e cabe ao aluno, de acordo com o seu interesse e a sua perspectiva, absorver mais ou menos conhecimento, tá? Então, o que seria a pedagogia tradicional? Presta atenção. O termo pedagogia tradicional, como bem o conhecemos, você conhece se você foi professor, ou se você quer ser professor, em algum momento da sua vida, ou em vários, você viu a perspectiva da escola tradicional. O professor que sabe, o aluno que não sabe. O professor que detém o conhecimento e o aluno que escuta, aprende, senta enfileirado, um atrás do outro. É um aluno passivo, não é um aluno que não pergunta muito. Se ele perguntar muito, incomoda o professor, né? Esse aluno é esta perspectiva da escola tradicional. Então, o termo pedagogia tradicional, como bem o conhecemos, através dos cursos de formação inicial e continuada, adveio do estudo das concepções antigas de educação. Essa que eu acabei de falar, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O professor é o centro do processo educacional. É ele que detém o conhecimento. É ele que vai passar esse conhecimento. Então, há um livro que eu sugiro que vocês leiam, um livro muito legal, é um livro pequeno que se chama A Vida na Escola e a Escola da Vida. Um livro já
bem já antigo, né? Mas ele é muito interessante porque ele mostra exatamente como é esta perspectiva. Então, o desenho de um aluno na escola tradicional é uma orelha gigante, enquanto que o professor é uma boca gigante, tá? Então, o professor, em sendo uma boca gigante, ele vai falar muitas coisas, vai falar muito o conhecimento, o conteúdo, enquanto que o aluno vai, esse sim, absorver, ele vai ser o orelhão e o professor o bocão, tá? Então, tá aí. Uma coisa importante. Essa teoria ou concepção pedagógica formou-se a partir dos pontos recorrentes nas práticas de ensino evidentes ao longo da história da educação, passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá? É nessa perspectiva que surge o professor tradicional. Bom, como é que a gente vê aqui, ó? Daí o termo pedagogia tradicional para explicitar a recorrência, a sua gênese histórico-cronológica, tá? Então, o que nós vamos colocar aqui para vocês? Ó, vocês vão ver daqui a pouco, mas assim, escola tradicional, professor como centro da educação. O professor é o transmissor do conhecimento. Enquanto que o aluno é o receptor, tá? Então, a figura principal aqui, quando eu falo de pedagogia tradicional, eu estou falando do professor, tá? Notem, eu sei que a minha voz está começando a acabar, porque eu passei por um processo, eu estou voltando agora, mas vai dar certo. Olha só. Então, o que acontece? Quando eu tenho o professor como centro do processo educacional, é ele que vai ser o detentor do conhecimento e o aluno é o ser passivo, o receptor. Isso aí cai muito em concurso, esta perspectiva. Então, você já tem que saber que no ensino tradicional, o professor é o centro do processo, tá? Já na escola nova, que nós vamos ver depois, nós vamos ver que é o aluno que é o centro do processo, tá? Beleza? Pode apagar? Vou apagar aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa perspectiva é importante para que você comece a se orientar em relação ao processo de educação. Ó, a introdução da denominação concepção pedagógica tradicional ou pedagogia tradicional foi introduzida no final do século XIX e, para marcar a novidade dos propósitos que começaram a ser vinculados, classificaram como tradicional a concepção até então dominante. Então, essa concepção ela não tinha o nome de tradicional até o século XIX. Aí o pessoal foi falar, bom, então aqui nós temos que dar um nome para esta corrente. Por quê? Porque estavam surgindo, naquele momento, novas perspectivas que viriam a culminar com o que a gente chama de concepção da escola nova. Tá? Então a escola tradicional teve esse nome a partir do século XIX. Tá? Bom, o que mais? Olha lá. Presta atenção. A visão desta concepção pedagógica é a busca pela essência do homem e coloca o professor como centro de todo o processo educativo. Professor como centro de todo o processo educativo. Mas olha, busca pela essência do homem, busca pelo conhecimento, pela origem, desde a origem do homem até os dias que ele está, até os dias atuais, como é que ele se comportou do ponto de vista científico na construção do conhecimento e como é que se deu esse conhecimento historicamente. Então vejam, todo conhecimento que não for baseado na ciência, ele não entra na escola, ele está fora, ele não se permeia, tá? Então, quando você coloca o professor como centro educativo e a busca pela essência do homem, você está colocando dois parâmetros que são fundamentais, essenciais para entender como é o processo da escola tradicional. Essência da educação, quer dizer, todo o conhecimento que se tem na origem, desde a origem da humanidade, da escrita, pré-escrita, etc., de tudo que a ciência pode estudar, eu vou estudar e quem vai ter esse conhecimento é o professor, ou quem vai adquirir esse conhecimento para passar para os alunos é o professor. Mantendo a visão no desenvolvimento do intelecto, na imposição da disciplina, na memorização dos conteúdos,
Ainda nessa concepção, distingue-se duas vertentes, a leiga e a religiosa, tá? Leiga são aqueles professores que não fazem parte de um contexto religioso. A religiosa, aquele pessoal que faz parte de um contexto educacional baseado na religião, tá? E aí você vai ter escolas religiosas, escolas que não são religiosas, tá? Bom, qual é as características da concepção pedagógica tradicional? Primeiro, o papel da escola, promover uma formação puramente moral e intelectual, tá? Não cabe aqui outro tipo de construção que não seja a moral, porque isso é baseado numa perspectiva filosófica chamada de positivismo, né, funcionalismo. Então a moral social ela vai estar colocada na... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.